Boa noite, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Metodista em Barbacena. Nesta noite nós vamos ter o testemunho do irmão Luiz Carlos Marteleto e vamos começar a ler um versículo que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus fala assim para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós cremos que nessa época de pandemia, nada está fora do controle do Senhor. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que tudo que vamos ouvir nesse momento foi porque Deus quis assim, Deus permitiu assim e cooperou para o bem da igreja e da família do Marteleto. Primeiro eu quero fazer a minha apresentação. Eu chamo Luiz Carlos, tenho 70 anos, bem vividos na experiência sobrenatural com Deus. Sou casado desde 81. Nesse casamento nós tivemos 3 lindos filhos, o André, o Alexandre e o Anderson. O primogênito, o André, morava bem pertinho de mim aqui, e nós tivemos uma relação mais íntima aqui, porque toda hora eu chegava na janela e encontrava com ele. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte: eu conheci o Senhor nos idos de 1960. Desde aí eu comecei a frequentar a igreja metodista e tenho vivido uma experiência sobrenatural com Deus ao longo desses anos. Atualmente sou presidente da Sociedade Metodista de Homens pelo 2º mandato. Eu quero enfatizar que Deus é sempre Deus, perfeito em todas as coisas, e nos seus desígnios, e continua misericordioso, amável, maravilhoso companheiro. O que vou relatar aqui é para a honra e glória do Senhor, que é soberano, e eu destaco aqui 2 experiências ao longo desses anos. O André era fruto de oração, desde a sua concepção. A segunda coisa eu estive para ser viúva há uns anos atrás. A minha esposa passou por uma cirurgia mal sucedida e que ela teve uma infecção hospitalar, no qual houve muito dano físico, humano, e só não foi espiritual porque Deus me socorreu na hora certa. Houve uma intervenção de Deus. A situação dela estava tão complicada que somente eu e o médico tinham coragem e condições de fazer curativo, porque tamanho era o estado de putrefação. Mas Deus interviu e deu o livramento na hora certa. Como eu falei, o André foi fruto de oração, porque o médico temava comigo e eu temava com o médico, e a minha esposa doida para ter um filho, e eu queria que o primeiro filho fosse Deus, e eu orei durante muitos meses para que Deus desse a ele vida e saúde, e ele viesse em perfeita condição como ele veio. Ao passar do tempo, os anos foram passando, repleto de experiência, até chegarmos em 2020. Em 2020, eu tive 2 percas bastante consideráveis. No mês de maio, eu perdi a minha mãe e 15 dias depois eu perdi a minha irmã mais velha, chamada Edna, todas por Covid. Mas, nesse momento, Deus interviu no meu coração, me dando paz no coração. Isso foi muito, muito bom para mim. Para mim e para toda a minha família. Anos se passaram e depois disso, dessa experiência, veio o 2021. Em 2021, nós nos precavemos de toda e qualquer abuso. Nós ficamos em casa mais de 1 ano preso, desde o retiro do carnaval, a gente praticamente não saía, e por infelicidade ou por desígnio de Deus, o meu filho pegou coronavírus, o André Luiz pegou coronavírus no trabalho. E quando ele pegou no trabalho e fez o exame, ele já estava em quarentena. Nós ficamos ainda muito assustados com tudo isso, porque a gente acha que o Covid ele vai atacar outras pessoas e não a gente. E quando chega perto da gente, nós ficamos um pouco assim desorientados, mas começamos a buscar no Senhor. E no 2º dia que nós tivemos a confirmação de que ele estava com Covid,
Eu pedi a Deus uma palavra e a minha esposa estava muito preocupada e Deus me deu o Salmo 49, que falava que Deus é o Deus da vida e também é o Deus da morte. E aí eu fiquei assim, bastante confortado, mas eu não estava entendendo bem as coisas. Isso foi na segunda-feira. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, o Senhor me deu um sonho, me deu uma visão. E estava falando comigo que a doença do meu filho era doença. Era uma enfermidade de morte. Aí ele me mostrou um caixão, e nesse caixão estava o meu filho. Naquela semana, o meu filho foi para o hospital, ficou a semana inteira de observação, e quando chegou, no final da semana, ele foi para o CTI. No sábado, ele me pediu para me levar umas coisas para ele. Eu também estava com Covid, a minha esposa também estava com Covid, porque nós fomos contaminados por ele. E então, o que aconteceu? Eu, quando fui levar as coisas lá no hospital, eu não tinha ninguém para levar, eu com Covid, eu só entrei no carro, fui lá, entreguei e saí correndo. Aí Deus foi tocando no meu coração, falando comigo que, no tempo da minha mocidade, eu ia para os lugares mais secretos para poder conversar com ele. E o que estava me impedindo de eu fazer aquilo? Então, eu estava dentro do carro, caminhei para o alto do monte, e cheguei no monte, eu comecei a falar com Deus. E agradecer a Deus por esses anos que Deus me deu em companhia o privilégio de viver na vida, conviver com o André. Um menino sorridente, um menino alegre, um menino forte, saudável, com 37 anos. E Deus, eu pedi a Deus, por favor, se fosse da vontade dele que ele não levasse meu filho, mas se fosse, eu agradeceria naquele momento que ele, por favor, não levasse, deixa eu conviver com ele mais um pouco. E eu senti Deus falando comigo, se eu não poupei o meu filho, por que eu vou poupar o senhor? Então, a partir daquele momento, eu comecei a entregar, a abrir mão de que Deus queria levar meu filho. Isso foi no sábado. Eu orei e pedi a Deus para me dar paz no coração e não deixasse que eu perdesse a fé. Porque o inimigo estava fazendo muitas coisas no meu coração. Sempre me perguntando, se seu filho morrer, como é que você vai falar que Deus existe? Como é que você vai falar que Deus salva, que Deus cura? E eu acreditei no amor de Deus. E quando foi na terça-feira, às 8h21 da noite, eu recebi o comunicado do médico, em pranto, chorando, que o André não resistiu. Eu tive que consolar o médico, porque foi duro. E nesta hora, a minha esposa estava com um médico aqui, um pneumologista, dando ordem para internar ela, que ela também estava com Covid e com problema nos rins, e que ela não poderia ficar em casa. Então eu fiquei num dilema, entre cuidar do meu filho, que tinha acabado de falecer, e dar o devido socorro à minha esposa. E eu com Covid. Aí Deus me mostrou, através do amor dos irmãos, Ele colocou o amor de pessoas que se prontificaram a nos ajudar naquele momento, irmãos preciosos. E, meus irmãos, que eu quero falar para vocês, Deus interviu em tudo. Deus foi bom, foi maravilhoso, levou meu filho, uma coisa horrorosa, o enterro de uma pessoa com Covid, é desumano, maltrata com a gente, e Deus mostra que a gente não é nada, é poeira, é chão da terra mesmo. Em menos de 10 minutos o carro chega, leva, enterra e um filho é cortado da nossa vida. Restou minha esposa no hospital. 8 dias depois ela gravou e o Senhor levou. O
Senhor levou a minha esposa porque ela não suportou a morte do filho. E nisso, a cabeça da gente vai a mil. Eu com Covid, a minha esposa faleceu, meu filho mais velho faleceu, meu primogênito, o meu outro filho do meio. E a minha nora, que tomava remédio controlado, o médico estava ligando para mim, porque ela poderia, a qualquer momento, cometer suicídio, porque ela não estava aguentando a pressão. Mas Deus foi tão bom, tão fiel, tão maravilhoso, tão oportuno, que nada, mas nada, nada, absolutamente nada veio faltar. E a cada momento eu sentia a mão de Deus atuando na minha vida, através dos meus irmãos, através das orações, através dos telefonemas. E vou dizer uma coisa para vocês. Não perdi a fé, graças a Deus. Deus levou a minha esposa, o meu filho, para a honra e glória dele. A minha hora vai chegar. Mas Deus me demonstrou que Ele é soberano, que não tem nada, mais nada que mude os pensamentos de Deus. Os desígnios dele são perfeitos, são harmoniosos, e Deus é um fiel companheiro. Em momento nenhum eu me senti desamparado. Por isso eu quero deixar esse testemunho com os irmãos, para que vocês lembrem que Deus é fiel, Deus é grande, Deus é soberano, e acima de tudo, Deus cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Que Deus abençoe cada um de vocês. E Deus também tocou no meu coração, que nesse momento de pandemia, é momento de falar, de proclamar que Deus continua sendo Deus. Apesar de todas as coisas, Ele sempre continua sendo Deus. E Ele quer atuar na vida de muita gente. Abra a boca que Deus vai enxergar. Deus abençoe cada um dos irmãos.